Bom dia, graça e paz a todos. Hoje é sábado, dia 15 de março de 2025. Seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou a missionária Meire e no devocional de hoje nós vamos refletir sobre um episódio intrigante da Bíblia, quando um grupo de jovens zombou do profeta Eliseu e enfrentou sérias consequências. E o que esse texto nos ensina sobre respeito, temor a Deus e as palavras que saem da nossa boca. Você já parou para pensar no poder das palavras? Será que nós estamos respeitando a presença de Deus em nossas vidas? Acompanhe comigo essa reflexão e descubra lições poderosas para a sua caminhada cristã. Nós vamos meditar em 2 Reis, capítulo 2, dos versículos 23 a 25, quando a palavra nos diz: Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele e dizia-lhe: Sobe careca, sobe careca. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Queridos, talvez em algumas traduções, dependendo da sua bíblica, vai aparecer sobe calvo, sobe calvo. É uma passagem muito forte, onde nós vemos aqui que jovens zombaram do profeta Eliseu. O profeta Eliseu estava ali no começo do seu ministério profético. Ele havia sucedido o profeta Elias. Logo após receber a unção e realizar milagres, ele se depara com uma situação desafiadora. O que aconteceu com aqueles jovens? Será que Deus foi severo demais? Qual é a lição que essa passagem deixa para as nossas vidas nos dias de hoje? No contexto e o significado aqui da palavra, não era apenas crianças brincando. A expressão meninos pequenos utilizada no texto, no hebraico, pode se referir a jovens de até 30 anos e que não necessariamente são crianças inocentes. Uma pessoa com 20, 25 ou 30 anos não é mais uma criança, não é mesmo? Esses jovens provavelmente eram parte da cultura idólatra de Betel, um lugar que era marcado pela rebeldia contra Deus desde os tempos do rei Jeroboão. E o que significa sobe careca ou sobe calvo? Sobe pode ter sido ali uma zombaria ao fato de Elias ter subido ao céu. Eles estavam dizendo algo como: se você é tão grande como Elias, então suba também para o céu. Para quem não sabe, o profeta Elias, ele não morreu. Ele é um dos personagens bíblicos que não morreu. Ele foi arrebatado ao céu por uma carruagem de fogo quando ele terminou a missão dele aqui neste mundo, nessa terra. Deus entendeu por bem
arrebatá-lo. E calvo pode ter sido uma ofensa também à aparência de Eliseu, ou até um desrespeito à sua autoridade. Pessoas calvas que não têm cabelos muitas vezes são chamadas pejorativamente de carecas em nossa sociedade. E muitas vezes as pessoas usam esse termo para diminuir, para vilipendiar a aparência de alguém. E aí vem a maldição e a justiça de Deus. A Bíblia nos diz que Eliseu os amaldiçoou. Mas Eliseu, ele não age por vingança. Ele age como profeta de Deus. Ele pronuncia uma maldição justa, porque estavam zombando não apenas dele, mas de Deus e do chamado profético na vida dele. E quantos hoje são os que zombam do povo de Deus? Zombam dos crentes, do modo de nós sermos, do modo de falarmos, de algumas expressões que utilizamos, do falar em línguas estranhas, até mesmo de profecias. Nós vemos muita zombaria no meio artístico, às vezes até mesmo de pessoas que se dizem cristãs e ficam zombando do povo, dos pastores, dos pregadores, dos missionários. E Deus não se agrada disso. Nós precisamos ter muita cautela e reverência para com o povo de Deus. É melhor que você fique quieto, calado, guarde para você determinadas impressões, do que você incorrer em zombaria. E as úrcias que aparecem ali, elas simbolizam a seriedade de desrespeitar o Senhor e a sua palavra. E a aplicação disso para os dias de hoje, o perigo de brincar com as coisas de Deus. Em nossa sociedade, há uma constante banalização do sagrado. Muitas pessoas zombam da fé dos pastores e da palavra de Deus. E esse texto, ele nos lembra que Deus leva a sério quando seu nome e seus servos são desrespeitados. O livro de Salmos nos diz: não maltrateis os meus profetas, não toqueis nos meus ungidos. E o poder das palavras, gente, a palavra, ela tem poder. Provérbios capítulo 18, versículo 21 nos diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Aqueles jovens usaram palavras para zombar e colheram consequências graves. O livro de Gálatas nos diz que tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher, porque Deus não se deixa escarnecer. Isso serve de reflexão para nós. Como nós estamos usando nossas palavras? Será que é para edificar ou para destruir pessoas, para fazer bullying, para zombar de alguém? Deus é amor, mas Ele também é justiça e fogo consumidor. A base do trono de Deus é a justiça. Muitas vezes focamos no amor de Deus, né? As pessoas focam muito, Deus é amor. E nos esquecemos que Ele também é justo. Deus é tão justo que Ele criou o inferno.
porque o inferno, ele é uma necessidade moral da justiça de Deus. Esse episódio nos lembra que Deus não se deixa escarnecer. Gálatas capítulo 6, versículo 7, nos lembra disso. E a conclusão, as lições que nós podemos extrair dessa passagem, desse relato bíblico, ele nos ensina que o temor a Deus, a reverência ao Senhor é essencial. Respeitar a Deus e sua palavra deve ser uma prioridade na minha e na sua vida, para que nós não venhamos colher maldições. A Bíblia tem diversas passagens que mostram como Deus não se deixa escarnecer e como ele não gosta que a gente zombe dos seus ungidos. Há também uma passagem que mostra que Datã, Abirã e Corá levantaram um motim contra a liderança de Moisés e de Arão. Eles não aceitavam. E a Bíblia diz que Deus fez a terra se abrir, o chão se abriu e eles foram tragados. Também há uma passagem em que Geazi, que era servo do profeta Eliseu, ele, após ver Eliseu recusar presentes que foram oferecidos por Amã que havia sido curado da lepra, após receber uma instrução do profeta Eliseu de que ele deveria descer ao Rio Jordão e mergulhar ali por 7 vezes. E quando ele fez isso, ele foi curado da lepra. A lepra que era uma doença incurável para aquele tempo, para aquela época. Eliseu, ele recusou os presentes que Amã queria dar para ele, porque ele não queria que Amã entendesse que a obra ministerial de Eliseu estava à venda, que ela podia ser comprada por benesses, por presentes. E Geazi ali depois foi atrás da comitiva de Amã e ali ele mentiu. Ele disse que Eliseu havia se arrependido, voltado atrás e queria os presentes. Mas na verdade ele pegou os presentes para ele. E Deus viu aquele ato ganancioso, ambicioso de Geazi, que desrespeitou a autoridade do seu patrão, que era o profeta Eliseu, e que também estava contribuindo para desmoralizar a obra de Deus. Por conta disso, a lepra de Amã, ela passou para Geazi. Foi o castigo que ele colheu. E a gente vê também uma outra passagem, onde Safira e Ananias, eles tentaram enganar os servos de Deus, tentaram passar a perna, ficando com um dinheiro que não era deles. E eles foram fulminados, porque Deus, ele viu. Então, amados, nós estamos vivendo um tempo em que muitos, até os de dentro da casa de Deus, têm perdido o temor e a reverência ao Senhor. Muitos altares estão corrompidos. Há muitas pessoas que estão no mundanismo e estão também, ao mesmo tempo, em cima do altar. E a Bíblia diz que esses não serão tidos por inocentes diante de Deus e que a oração deles se converte em abominação ao Senhor. Quantas tragédias estão acontecendo com pessoas
que estão de qualquer jeito dentro da casa de Deus e aqui fora no mundo, com uma postura que não é compatível com uma vida cristã, com uma vida de servo, de serva de Deus. Nós podemos enganar aos outros, mas os olhos do Senhor estão em toda a parte, contemplando os maus e os bons. E ai daqueles que escarnecem, que zombam do Senhor, ou que levam o nome de Deus e a obra do Senhor, que escandalizam. A mão de Deus, quando ela desce, amados, ela pesa e ela dói. Assim como pesou na vida daqueles jovens. 42 jovens foram devorados, despedaçados por 2 ursas, porque eles zombaram de um profeta, eles zombaram de um homem, de um servo do Senhor. Que isso sirva de reflexão para as nossas vidas, que possamos ter temor e reverência, porque Deus, a Bíblia diz que Ele não muda, Ele é o mesmo de ontem, de hoje, para sempre será. A palavra de Deus, ela não muda, ela se renova a cada manhã. E Deus não gosta de zombadores. Devemos avaliar como tratamos os homens e mulheres de Deus e como usamos nossas palavras no dia a dia. Você pode dizer, mas tem muita gente que está dentro da casa de Deus e não é de Deus coisa nenhuma, está de brincadeira. É verdade. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Mesmo esses que estão aí de brincadeira com o nome de Deus, não toque neles não, deixa, porque quem vai tocar é o Senhor, né? Não devemos tocar nos ungidos do Senhor, ainda que eles estejam com a vida bagunçada, estejam no mundanismo, no pecado. E qual que é a base bíblica para isso que eu estou te dizendo? Saul, ele foi ungido por Deus, mas ele se afastou dos caminhos do Senhor. E Davi teve oportunidades de tirar a vida de Saul, de tocar em Saul. E Davi não fez isso, porque ele diz, eu não vou tocar numa pessoa que foi ungida por Deus. E nós também devemos ter esse temor. Ainda que a pessoa esteja com a vida bagunçada, esteja em coisa errada, uma vez que ela foi ungida pelo Senhor, só quem pode tocar nela é Deus. Nós devemos confiar no prudente juízo do Senhor. E pode ter certeza que Deus, quando ele desce o corretivo dele, ai, muitos são os ais. E ai daqueles que ficam de pé para gritar o ai. Porque tem muitos que nem tempo para gritar ai está tendo. Então, para nós finalizarmos, vamos refletir sobre o que é o temor a Deus, o que é ter reverência ao Senhor. E agora, curve sua fronte, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra que nos ensina a respeitar e temer o teu nome. Ajuda-nos a usar nossas palavras, Senhor, para edificar e não para destruir. Que possamos reconhecer a tua justiça e viver em santidade diante de ti. Perdoa-nos se em algum momento falhamos em honrar o teu nome. Dá-nos um coração sábio para vivermos segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, tenham todos um excelente sábado, um excelente final de semana. Eu aguardo vocês amanhã em mais um devocional. Se inscreva aqui no meu canal, deixe o seu like, compartilhe esta mensagem
e coloque aí nos comentários seu pedido de oração.